Dizem que ninguém entra na fazenda do coronel, e volta o mesmo. Mas quando o jovem fazendeiro foi entregar alimentos naquela casa, ouviu um choro atrás do celeiro. O que ele encontrou mudou tudo. O cheiro de frutas frescas se misturava com o aroma do café passado na hora, enquanto os primeiros raios de sol começavam a aquecer as barracas da feira. Era sábado. E como em todos os sábados, o centro da cidadezinha de São Domingos já começava a ganhar vida. Miguel ajeitava os tomates maduros numa caixa de madeira, com cuidado quase poético. Tinha orgulho do que cultivava. O suor no rosto, a terra debaixo das unhas, os calos nas mãos, tudo aquilo era marca da sua luta. Era cedo, mas sua barraca já estava rodeada de fregueses. Pode separar 2 litros de leite e 6 ovos caipiras, Miguel? Pediu Dona Nair, com o lenço florido na cabeça e a carteira de pano na mão. Claro, Dona Nair. E leva também esse pão de queijo que minha mãe assou hoje cedinho. Tá quentinho ainda. Ah, esse menino é um anjo. Ela sorriu, tocando o braço dele com carinho. Miguel era conhecido por todos na cidade. Solteiro, trabalhador, dono de uma pequena fazenda que herdou do pai. Ele era simples, mas ninguém negava o quanto era bonito. Moreno, olhos castanhos, braços fortes e uma calma no jeito de falar que deixava todo mundo à vontade. Miguel, você tem melancia hoje? Gritou uma jovem da outra barraca. Ele apontou para o canto. Tá ali, moça. Doce que só vendo. Prova um pedaço. Era assim que ele passava seus sábados, vendendo com alegria, ajudando os mais velhos a carregar sacolas, doando frutas para quem não podia pagar, contando causos, rindo fácil. Parecia que nada tirava a paz daquele homem. Mas havia uma coisa que deixava qualquer um tenso, até mesmo Miguel. O nome dele era Coronel Norberto. Dono de uma das maiores fazendas da região, o coronel era temido por todos. Ninguém sabia ao certo quantos anos ele tinha, mas os cabelos brancos e os olhos gelados já diziam muito. Sua presença era rara. Não vinha à cidade, não falava com ninguém. Quem fazia suas compras eram os empregados, que também mal abriam a boca. Diziam que ele era cruel, que já expulsou famílias inteiras de suas terras, que ameaçava quem cruzasse sua porteira. Mas o que mais assombrava o povo de São Domingos era a lenda da esposa morta. Contavam que, anos atrás, uma jovem bela se casou com um coronel, levada pela promessa de uma vida confortável. Mas logo ela sumiu. Disseram que adoeceu, que foi embora. Outros diziam que ela gritava toda noite, trancada num dos quartos da fazenda. E então, o silêncio. Ninguém nunca mais viu ou ouviu falar dela. A lenda dizia que o coronel havia trancado a esposa no sótão, e ela morreu ali, implorando por socorro. Muitos achavam exagero. Outros acreditavam com todas as forças. Mas ninguém, absolutamente ninguém, gostava de falar sobre isso. E foi exatamente nesse clima que, naquele sábado, um homem diferente apareceu na feira. Miguel estava terminando de fechar uma venda quando o viu chegando. Era um homem alto, magro, de chapéu escuro e botas gastas. O rosto estava suado, os olhos, inquietos. Ele passou direto pelas outras barracas e foi até a de Miguel. Você é o Miguel da Fazenda do Alto? Perguntou, olhando para os lados como se estivesse sendo seguido. Sou, sim, senhor. Em que posso ajudar? Preciso de frutas, legumes, ovos, leite, farinha, açúcar, arroz, tudo do bom. O patrão mandou buscar. E quem é seu patrão? Perguntou Miguel, mesmo já imaginando a resposta. O homem hesitou. Baixou a cabeça. Coronel Norberto. Por um instante, o tempo pareceu parar. As pessoas que estavam ao redor deram um passo para trás. Era como se aquele nome carregasse consigo uma nuvem pesada. Certo, disse Miguel, tentando manter a voz firme. Vou separar para você. Enquanto ele pegava os produtos, o empregado olhava em volta, com uma atenção que Miguel não conseguiu ignorar. Havia algo errado naquele homem. Algo que os olhos diziam, mas a boca não ousava confessar. Depois de empilhar todas as caixas, Miguel amarrou com cordas e se preparou para entregá-las. Foi então que o empregado se aproximou. Não olhou nos olhos dele. Apenas se inclinou um pouco e sussurrou. O coronel quer que você mesmo entregue isso lá na fazenda, hoje à tarde. Miguel franziu a testa. Por que eu? Ele mandou. Disse que quer ver quem é esse fazendeiro bonzinho que anda distribuindo comida por aí. Miguel sentiu um calafrio subir pela espinha. Aquilo não era normal. Coronel Norberto nunca pedia para ver ninguém. Nunca.
Olha, eu tenho outras entregas. Posso mandar amanhã. O homem colocou a mão no ombro dele com força, quase num aviso. É hoje. Antes do pôr do sol. Ele não gosta de esperar. E saiu, sem dar mais explicações. Miguel ficou ali, parado, com o coração acelerado. Tentou voltar ao ritmo da feira, mas tudo estava diferente agora. A brisa já não era tão leve. O céu parecia mais nublado. A lenda do coronel voltou a ecoar na cabeça dele como um trovão distante. Horas depois, Miguel terminou as entregas na cidade e voltou para casa. Sentou na varanda de madeira da sua pequena casa, olhou para o campo verde à frente e coçou o queixo. Para que ele quer me ver? A intuição gritava, não vá. Mas havia algo mais forte. Uma sensação estranha no peito. Como se aquela visita não fosse por acaso. Como se tivesse algo lá esperando por ele. Algo que precisava ser visto, ouvido, sentido. Quando o relógio bateu 4 da tarde, Miguel já estava no caminhão. Amarrou todas as caixas com firmeza, pegou sua jaqueta e respirou fundo. A estrada até a fazenda do coronel era longa, cheia de curvas e buracos. O mato alto parecia fechar o caminho em certos trechos, e os galhos arranhavam o para-brisa como dedos desesperados. O silêncio era cortado apenas pelo motor e pelo canto distante de alguns pássaros. Ao chegar perto da porteira da fazenda do coronel, o ar parecia mais pesado. Os cavalos no pasto estavam inquietos. Os cães latiam sem parar. 2 homens armados abriram a cerca sem dizer uma palavra. Apenas fizeram sinal para que ele entrasse. A casa principal era imponente, antiga, com janelas fechadas e paredes de madeira escurecidas pelo tempo. Havia algo de fúnebre naquela construção. Algo que fazia o coração acelerar. Miguel estacionou o caminhão e começou a descarregar. Um dos empregados apontou para o depósito atrás da casa. Leva tudo lá. Ele disse que vai te chamar quando quiser. Miguel assentiu. Carregou as caixas, uma a uma. O suor escorria pela testa. A respiração estava pesada. Foi na última caixa que ele ouviu um barulho fraco, um choro abafado, vindo de trás do celeiro. Ele parou. Ficou imóvel por alguns segundos. O som era baixo, mas claramente humano. Largou a caixa no chão e seguiu devagar. O coração batia forte. Os olhos procuravam qualquer sinal de movimento. Chegou na lateral do celeiro e escutou de novo. Um gemido, e algo como um pedido de socorro. Tem alguém aí? Ele sussurrou. Silêncio. Mas então, um sussurro trêmulo. Por favor, ajuda a gente. Miguel deu a volta no celeiro, empurrou uma porta lateral com esforço, e o que viu quase fez seu coração parar. No chão, sujos, fracos, estavam 4 crianças, amarradas com cordas, os olhos arregalados de medo. E ao lado deles, uma mulher. Ela estava caída, com os pulsos feridos e os lábios rachados. Quando viu, tentou se arrastar em sua direção. Me ajuda, por favor, ele vai voltar. Miguel recuou, em choque. Quem fez isso com vocês? A mulher chorava. O coronel, por favor, tira a gente daqui. Miguel olhou em volta. Ninguém ali. Só ele, o celeiro, aquela mulher, e 4 crianças com o olhar mais triste que ele já tinha visto na vida. Naquele instante, Miguel soube. Se saísse dali e fingisse que não viu, nunca mais teria paz. E foi assim que tudo começou. O mundo girava ao redor de Miguel como se tudo tivesse perdido o eixo. As mãos suavam. O coração parecia que ia saltar do peito. Mas ele sabia. Aquelas pessoas estavam em perigo real. E ele era a única chance delas. A mulher ainda estava caída ao lado dos filhos, ofegante, como se as últimas forças estivessem escapando. Os olhos dela, mesmo cansados, mesmo sofridos, gritavam por socorro. Miguel se ajoelhou rápido. Eu vou tirar vocês daqui. Mas vocês precisam confiar em mim, tá bem? A mulher apenas assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo pelas bochechas sujas. Uma das crianças tentou dizer algo, mas só conseguiu balbuciar entre soluços. Miguel se levantou, correu até o caminhão, abriu a parte de trás e puxou sua velha caixa de ferramentas. Mal sentia os dedos enquanto tateava por uma faca de serra, a mesma que usava para cortar corda na lavoura. Voltou correndo até o celeiro. Vai dar tudo certo, repetia para si mesmo, mais para tentar se convencer do que para acalmar os outros. Se abaixou e começou a cortar as cordas.
Primeiro, o menino mais velho. Depois a menina, outro menino do meio, por fim, o menorzinho, que devia ter uns 2 anos, e chorava em silêncio, como se o medo tivesse engolido sua voz. Quando foi cortar os pulsos da mulher, ele percebeu a gravidade dos ferimentos. A pele estava vermelha, machucada, alguns pontos em carne viva. Como é seu nome? Helena, ela murmurou, quase num fio de voz. Eu sou o Miguel. Vou tirar vocês daqui. Agora. Ela tentou se levantar, mas as pernas fraquejaram. Miguel a segurou pelos ombros com cuidado, apoiando-a contra seu peito. Foi quando ele ouviu gritos. Lá de cima, perto da casa principal. Você é um inútil, José. Eu disse para vigiar a carga. A voz do coronel ecoava como um trovão, furiosa, descontrolada. Miguel gelou. Não dava tempo. Olhou para os lados. O celeiro tinha uma porta dos fundos, que dava para uma trilha velha, abandonada, por onde ele costumava passar quando vinha caçar javali com o pai, anos atrás. Era estreita, cheia de mato e lama, mas levava direto para a estrada velha, longe dos olhos da casa grande. Vamos por aqui, disse, pegando o menino mais novo no colo. Helena caminhava devagar, apoiada nos ombros de Miguel, enquanto as 2 crianças maiores andavam com passinhos curtos, tropeçando nos próprios pés. Cada segundo era uma eternidade. Mais gritos. Portas batendo. Miguel sentia o coração na garganta. Ele vai nos matar, murmurou Helena, com os olhos cheios de pânico. Não vai. Não enquanto eu estiver vivo. Quando chegaram no caminhão, Miguel abriu a porta de trás e gritou. Entrem. Ajudou Helena a subir primeiro. Colocou as crianças uma a uma. Fechou a porta e deu a volta correndo até o banco do motorista. As mãos tremiam. O suor escorria. Girou a chave. O motor tossiu, e então rugiu. Ao longe, uma figura apareceu na varanda da casa. Era o coronel. Camisa branca, chapéu escuro, olhos pequenos que faiscavam de raiva. Um dos empregados correu em direção ao caminhão. Miguel pisou fundo. As rodas giraram na lama, patinando. O caminhão deu um solavanco. Vai, vai, vai. Miguel gritou, batendo com a mão no volante. O motor finalmente respondeu e o caminhão saiu em disparada pela trilha de trás. Os galhos batiam na lataria, os pneus afundavam nos buracos cheios de água. Era como dirigir dentro de um pântano. Helena tentava manter as crianças calmas lá atrás, mesmo sem conseguir se equilibrar. O caminhão balançava como um barco em mar revolto. Na curva mais fechada da trilha, Miguel perdeu o controle por 1 segundo. O caminhão derrapou. O pneu traseiro esquerdo subiu num barranco. Tudo inclinou. Segura! Ele gritou. Helena abraçou as crianças com força. Miguel lutou contra o volante, o pé no freio, o coração quase saindo pela boca. A cabine virou de lado. Mas parou. Por um milagre, o caminhão não capotou. Ficou preso na lama, tremendo. Miguel respirou fundo. Soltou o freio devagar e acelerou com calma. Aguenta, meu velho, só mais um pouco. Com esforço, o caminhão saiu da beira do barranco e voltou à estrada de terra batida. Agora era seguir. Mais 5 minutos. Só mais 5 minutos até sair daquela fazenda maldita. Quando avistou a porteira principal da estrada velha, Miguel sentiu vontade de chorar. Ali fora, estavam a cidade, a vida, a chance de recomeço. Ele não olhou para trás. Apenas acelerou. A chuva começou a cair, fina, lavando o barro da lataria, como se o céu quisesse apagar os rastros da fuga. Lá dentro, no silêncio da carroceria, crianças dormiam abraçadas. E Helena, mesmo fraca, esboçou um sorriso de gratidão. Obrigada, sussurrou. Miguel não respondeu. Apenas apertou mais forte o volante. Porque no fundo, ele sabia. Aquilo estava apenas começando. A chuva engrossava quando Miguel finalmente entrou em sua propriedade. A trilha de barro que levava ao fundo da fazenda já se transformava num caminho escorregadio, mas ele conhecia cada curva. Só que agora, ele levava mais do que carga. Levava vidas. Levava um segredo. No alto da pequena colina, bem afastado da casa onde morava com a mãe, ficava o galpão velho. Um lugar esquecido, onde ninguém mais entrava há anos. Feito de madeira escura, telhas quebradas e cheiro forte de tempo.
Era o único lugar onde eles estariam seguros, e longe dos olhos de Dona Lourdes. Miguel parou o caminhão e desceu devagar. Abriu a porta de trás. As 4 crianças ainda estavam encolhidas. Dormiam agarradas. Helena, de olhos abertos, sussurrou: "Onde estamos?" "Numa parte da minha fazenda. Aqui ninguém vem. Nem minha mãe." Ela assentiu em silêncio. Tinha aprendido a não fazer perguntas. Miguel carregou os pequenos nos braços. Um por um. Helena foi por último, apoiada em seu ombro, arrastando os pés. Entraram no galpão. Ele acendeu o velho lampião. A luz amarelada revelou palha no chão, uma cama rústica, um baú de madeira cheio de panos velhos. "Não é muito, mas vai servir por enquanto." Helena sentou com dificuldade. Os olhos dela correram o ambiente, como se ainda procurassem saídas. "Aqui ninguém vai encontrar vocês." Ele garantiu. Ela apenas murmurou: "Obrigada." Naquela noite, Miguel não voltou para casa até tarde. Ficou sentado na frente do galpão, vigiando, com uma espingarda no colo. Chovia, mas ele não se importava. Era quase meia-noite quando finalmente foi para casa. Ao entrar, Dona Lourdes já estava de pé na cozinha, com a lamparina acesa e um olhar desconfiado. "Ué, Miguel, onde é que você se meteu com esse tempo?" "Tive uns contratempos na estrada", disse ele, tirando a bota suja de lama. Ela cruzou os braços. Olhos afiados. "Contratempos, né? E essa roupa toda encharcada? E esse cheiro forte de barro?" Miguel respirou fundo. "Amanhã eu te explico. Tô morto." Ela bufou, mas não insistiu. Por enquanto. No dia seguinte, antes do sol nascer, Miguel já estava de pé. Encheu um saco de pão, frutas, uns ovos cozidos e uma garrafa de leite morno. Estava indo pela porta dos fundos quando ouviu: "Filho!" Era Dona Lourdes, em pé na cozinha, com a chaleira na mão. "Onde você vai com essa comida toda?" Ele se virou, tentando não parecer nervoso. "Ah, vou comer lá no mato. Queria ficar um pouco sozinho hoje." Pensar. Ela arqueou as sobrancelhas. "Sozinho? Com esse tanto de comida?" "Tô com fome", disse, forçando um sorriso. "Miguel, tem algo errado?" Ele hesitou, mas sabia que não podia envolver a mãe. "Não agora." "Não, mãe. Fica tranquila. Preciso só de um tempo." Ela continuou olhando, desconfiada, mas não falou mais nada. No galpão, as crianças estavam acordadas, mas mudas. O silêncio era quase insuportável. Nem um choro, nem uma palavra. Miguel se abaixou, ofereceu pão. O mais velho pegou com as mãos tremendo. Helena observava tudo. "Eles ainda não confiam em ninguém", explicou. "Nem em mim, às vezes." Miguel preparou uma bacia com água morna, trouxe pomada e gaze. Sentou ao lado dela e começou a limpar os ferimentos nos pulsos. "Você quer me contar o que aconteceu?" Ele perguntou, com voz calma. Helena ficou alguns segundos em silêncio. Depois, inspirou fundo. "Eu nunca pensei que fosse parar naquele lugar", começou. "Sou de outra cidade. Vim pra cá atrás de emprego. Tinha perdido tudo depois que meu marido morreu. Com 4 filhos pequenos, não tinha pra onde ir." Ela baixou os olhos. "Ouvi falar que o coronel Norberto precisava de alguém para trabalhar na cozinha. Fui até lá. No começo, ele foi gentil. Disse que podia me ajudar, que as crianças teriam onde ficar, que eu teria casa, comida e salário fixo." Ela respirou fundo. Mas assim que entrei, as portas se fecharam. Literalmente. Ele tirou meu celular. Disse que era por segurança, que as crianças não poderiam sair dos fundos da casa. No segundo dia, ele já não falava comigo. Só mandava os empregados darem ordens. E depois de uma semana, eu já estava trancada. Os meninos, também. Miguel arregalou os olhos. "E ninguém fez nada?" "Todo mundo naquela fazenda tem medo dele. Um dos empregados tentou me ajudar, desapareceu 2 dias depois." Ela enxugou uma lágrima. "Eu tentei fugir. 2 vezes. Na segunda, ele me deixou 3 dias sem comida. Ameaçou machucar meus filhos." Miguel apertou os punhos, contendo a raiva. "Isso é monstruoso." Ela assentiu, a voz quase sumindo. "E tem mais uma coisa, que eu nunca contei pra ninguém."
Ela olhou nos olhos dele. Eu sou sobrinha da primeira esposa dele. A mulher que, dizem que morreu trancada no sótão. Miguel ficou imóvel. O quê? Minha mãe era irmã dela. Quando pequena, minha tia me visitava. Mas um dia, ela sumiu. Helena abaixou a cabeça. O coronel sabia quem eu era. Ele me reconheceu assim que me viu. Só que, não disse nada. Só me olhava com aquele olhar vazio. Um dia, ele falou, você tem os olhos dela. Miguel sentiu um arrepio. O tipo de calafrio que sobe devagar pelas costas e deixa tudo gelado. Ele queria repetir o que fez. Helena murmurou. Comigo. Ela segurou a mão dele. Estava fria como pedra. Se você não tivesse aparecido, eu acho que não estaria mais aqui. Miguel apertou a mão dela com firmeza. Se você quiser me mandar embora, eu entendo. Miguel olhou para ela. O rosto cansado, mas firme. Forte. Uma mulher que carregava o mundo nas costas, mas ainda protegia os filhos. Eu não vou mandar vocês embora. Eu trouxe vocês para cá. Agora vocês são responsabilidade minha. E sua mãe? Não pode saber. Ainda não. Ela é boa, mas foi criada para temer gente como o coronel. Ela não vai aceitar. Não agora. Mas um dia ela vai entender. Helena respirou fundo. Pela primeira vez desde que chegou, relaxou um pouco os ombros. Do lado de fora, o vento batia nas folhas. A chuva tinha cessado. Mas dentro do galpão, algo novo nascia. Um vínculo. Um pacto silencioso. E por mais que o medo ainda rondasse, naquela manhã, as crianças comeram sem pressa. E pela primeira vez, o menino mais velho disse baixinho. Obrigado, moço. Já se passavam 3 dias desde que Miguel havia tirado Helena e seus filhos das mãos do coronel. 3 dias escondidos no fundo da fazenda, em silêncio, cercados por palha seca, medo e incertezas. Mas também, cuidados. Miguel fazia questão de levar comida fresca todo dia, limpava os ferimentos de Helena com água morna e pomada, contava histórias baixinho para as crianças e, aos poucos, via a vida voltando aos olhos delas. A menina começou a sorrir tímido. Os menores já estendiam os bracinhos para ele. E o mais velho, de vez em quando, arriscava uma palavra. Helena se recuperava devagar, mas com dignidade. Do lado de fora, o mundo seguia seu ritmo, sem saber que ali, escondidos no meio da mata, 5 vidas estavam recomeçando. A quilômetros dali, em uma varanda sombria, o coronel Norberto chutava uma cadeira contra a parede. Vocês deixaram ela escapar? Gritou, cuspindo raiva pelas palavras. 3 dos seus capangas estavam imóveis à frente dele, cabisbaixos. Como que uma mulher com 4 crianças consegue fugir desse lugar? A gente não sabe, coronel. Só vimos que o cadeado estava quebrado. Alguém ajudou. E quero saber quem foi. O coronel andava de um lado para o outro, como fera enjaulada. O rosto estava vermelho, os olhos saltando. E então? Fala, alguém viu algo? Um dos homens, o mais velho, pigarreou. Teve um dia que um fazendeiro veio trazer as compras. Era o tal do Miguel. O coronel parou. Olhou lentamente pro homem. Miguel? É, aquele rapaz que vende frutas e leite na feira. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Então o coronel deu um meio sorriso. Será que foi o rapazinho pobre, o herói da cidade, que se meteu onde não devia? Ele ajeitou o chapéu, firme. Se foi ele, eu vou descobrir. Do outro lado da cidade, o sol nascia com preguiça. A feira começava a encher. Miguel e sua mãe, Dona Lourdes, arrumavam os produtos na barraca. Tomates, alfaces, ovos frescos, queijos caseiros. Tudo em perfeita ordem. Pega os sacos de farinha, Miguel, disse a mãe. Já tô indo, mãe. Ele mal ouvia. A cabeça estava no galpão. Helena estava com febre na noite anterior. As crianças também tossiam. Ele precisava voltar cedo. Foi então que um silêncio estranho tomou conta da feira. As conversas cessaram. O som dos passos ficou abafado. Miguel sentiu uma presença pesada vindo por trás. Virou o rosto devagar. E ali estava ele. Coronel Norberto. Terno escuro, chapéu alinhado, sapato de couro limpo. Mas os olhos estavam em brasa. Miguel, ele disse com um meio sorriso. Que surpresa te encontrar aqui. Miguel manteve o olhar firme.
A cidade é pequena, coronel. Pois é, e quando as coisas desaparecem, a gente logo descobre onde foram parar. Aquela frase carregava veneno. Dona Lourdes largou a sacola que segurava. Bom dia, coronel, disse, tentando parecer cordial. Ele nem respondeu. Continuou encarando Miguel. Dizem que você é um bom homem, que ajuda todo mundo. Mas às vezes, quem ajuda demais acaba se metendo onde não foi chamado. Miguel cruzou os braços. Eu só vendo frutas, coronel. Vende. Ou também esconde coisas. Miguel deu um passo à frente. Se o senhor tiver algo para dizer, diga de uma vez. O coronel sorriu de lado, sinistro. Por enquanto, não. Só vim conhecer melhor quem entrou na minha propriedade e saiu sem se despedir. Ele se virou devagar, como se deixasse um rastro de ameaça por onde passava. Até mais, Miguel. Cuide-se. E sumiu entre as barracas. A feira voltou a respirar, mas Dona Lourdes não. Ela ficou pálida. Miguel, sussurrou, quase sem voz. O que você está escondendo de mim? Mãe. O coronel não fala com ninguém. Nem cumprimenta. E hoje apareceu aqui, falando em desaparecimento? Ela segurou no braço dele. Miguel, o que você fez? Ele olhou para ela com seriedade. Assim que a gente voltar para casa, eu te conto tudo. O dia correu lento. A tensão entre os dois era visível. Dona Lourdes, inquieta. Miguel, calado. Ao final da feira, ele carregou as caixas pro caminhão e dirigiu de volta com o coração apertado. Quando chegaram, ele não entrou na casa. Foi direto para a trilha que levava ao galpão. Me segue, mãe, disse, sem olhar para trás. Miguel, o que está acontecendo? Vem comigo. Ela foi, em silêncio, cada passo mais temeroso. Ao chegar na porta do galpão, ele abriu devagar. Lá dentro, à luz do lampião, estavam Helena e os 4 filhos. A menina dormia abraçada ao irmão. Os 2 menorzinhos brincavam com um pedaço de pano. Helena se levantou, assustada ao ver a senhora. Quem é? Minha mãe. Dona Lourdes ficou em choque. Miguel, você trouxe essa mulher da casa do coronel? Ele assentiu. Ela e os filhos. Eu os tirei de lá. Meu Deus do céu, Miguel. Você tem ideia do que fez? Ela andava de um lado pro outro, a mão na boca. O coronel, ele vai nos matar. Vai queimar a fazenda, vai acabar com tudo. Mãe, olha para eles, Miguel apontou. Eles são só crianças. Ela estava presa, trancada, sendo torturada. Ele deu um passo à frente. O coronel é um monstro. E se ninguém fizer nada, vai continuar sendo. Dona Lourdes olhou para Helena. E então viu os ferimentos nos pulsos. Os olhos cansados. O medo no fundo da alma. Seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, o que esse homem fez com vocês? Helena não respondeu. Mas não precisou. Dona Lourdes se sentou devagar numa cadeira velha, sem palavras. Filho, eu sei que você quis fazer o certo. Mas agora estamos todos em risco. Ele não vai fazer nada com a gente, mãe. Como você pode ter tanta certeza? Miguel respondeu com calma. Porque eu não tenho medo dele. E porque essa família agora está debaixo do meu teto. E ninguém vai tirar isso de mim. A noite daquela revelação foi longa. Dona Lourdes demorou a processar tudo que Miguel havia lhe mostrado. Ela andava de um lado para o outro no galpão, o rosto pálido, os olhos aflitos. Helena, encolhida num canto com os filhos, observava em silêncio, como se já esperasse a rejeição. Mas quando Lourdes viu o menorzinho tossir baixinho e depois se deitar no colo da irmã mais velha como um passarinho fraco, algo nela mudou. Talvez tenha sido o instinto de mãe. Talvez tenha sido o instinto de avó. Ela se virou para Miguel com os olhos marejados. Tá bom, filho. Ela engoliu em seco. Se eles estão aqui, a gente vai cuidar direito. Não dá mais para esconder gente viva como se fossem bichos. Miguel assentiu com um alívio contido. Obrigado, mãe. Mas, se o coronel aparecer aqui, eu sou a primeira a esconder todo mundo. Que Deus me perdoe, mas não vou deixar aquele homem botar a mão nessas crianças de novo. No dia seguinte, Helena e os filhos foram levados discretamente até a casa principal. O clima ainda era tenso, mas havia algo diferente no ar: acolhimento. Dona Lourdes organizou um dos quartos antigos para as crianças.
Tirou os lençóis guardados há anos, arrumou o colchão, varreu o chão com força. Helena insistiu em ajudar, mesmo com os pulsos ainda sensíveis. A senhora não precisa. Preciso sim, Lourdes respondeu firme. Aqui ninguém vive de favor. Ajudar é um jeito de se curar também. Aos poucos, Helena começou a se envolver na rotina da fazenda. Ajudava a recolher os ovos, lavava as folhas da horta, cozinhava ao lado de Lourdes. Miguel, por sua vez, tentava manter tudo funcionando, mas cada vez que passava pela cozinha e via Helena cantarolando baixinho, ou via os filhos dela correndo entre as galinhas, o peito apertava de um jeito novo. Um jeito que ele não sentia há muito tempo. 2 dias se passaram assim. Na cidade, ninguém sabia de nada. Pelo menos era o que todos esperavam. Mas o que Miguel não sabia era que olhos curiosos sempre veem mais do que devem. Na manhã do 3º dia, Miguel estava na porteira com o caminhão carregado, pronto para ir à feira. Helena saiu de casa com um pano na cabeça e uma cesta de frutas. Aqui, leve isso também, disse, entregando a ele com um sorriso tímido. Obrigado, Helena. Ela sorriu de volta. Mas os dois ficaram ali, parados por alguns segundos a mais do que o necessário. Do outro lado da estrada, um homem passava a cavalo. Era Zé Pintado, conhecido na vila por ter língua solta e ouvidos atentos. Ele diminuiu o passo, viu Helena e franziu a testa. Reconheceu. E viu também as crianças correndo no quintal. Não disse nada, mas o brilho nos olhos denunciava o pensamento. Isso vai dar história. Naquela tarde, enquanto tomavam café na venda, 2 homens já cochichavam. Você soube, Nando? Dizem que o Miguel tá escondendo aquela mulher da fazenda do coronel. A que sumiu? Ela mesma. E os filhos também. Oxente, rapaz. Como é que ninguém foi atrás? Vão. Pode escrever. O coronel já deve estar sabendo. Miguel ainda não sabia de nada. Estava na feira, vendendo e sorrindo como de costume, mas com o coração mais leve. Até que um amigo se aproximou e soltou. Miguel, você sabe que o Zé Pintado viu uma mulher lá na sua fazenda, né? Miguel congelou por um segundo. Que mulher? Ele falou que parecia com a que sumiu da fazenda do coronel. Tá falando isso lá na venda para todo mundo. O sangue de Miguel gelou. A mão tremia levemente quando pegou o saco de farinha para entregar a uma senhora. O cerco estava se fechando. Na fazenda, enquanto o sol baixava no horizonte, Helena varria o terreiro e sentia algo estranho no ar. Uma sensação fria, como se alguém a estivesse observando. Dona Lourdes saiu da cozinha e disse: Helena, entra com as crianças. Fecha tudo. Já tá tarde. Aconteceu alguma coisa? Ainda não. Mas vai acontecer. No final do dia, Miguel voltou da feira mais calado do que o normal. Filho, disse Dona Lourdes, parando ele na varanda. Que foi? Alguém viu. Quem? Um fofoqueiro da vila. Disse que viu a Helena no quintal. E as crianças também. E agora? Miguel passou a mão no rosto. Agora, a gente se prepara. Porque se o coronel aparecer, eu não fujo mais. Você acha que ele vai ter coragem? Eu acho que ele já sabe. E covarde assim, quando vê tudo fugindo do controle, vira fera. Dona Lourdes apertou o braço do filho. Se ele pisar aqui, vai encontrar não só você. Vai encontrar uma mãe pronta para proteger o filho. E se ele levantar a voz, vai ver quem é Dona Lourdes. Miguel sorriu de leve. Mas por dentro, já se preparava pro pior. E enquanto o céu escurecia, lá na varanda da casa do coronel, um dos capangas dizia: Coronel, parece que encontraram ela. Tá na fazenda do Miguel mesmo. O coronel acendeu um cigarro, em silêncio. Então tá na hora de fazer uma visita. A madrugada era silenciosa demais. Ouvia-se apenas o som dos grilos e do vento atravessando a plantação. Mas Miguel não dormia. Estava deitado na rede da varanda, com a espingarda ao lado e os olhos vidrados no escuro. Tinha o pressentimento de que essa noite não passaria em paz. Na casa, Helena e as crianças já dormiam. Dona Lourdes também. Mas Miguel não conseguia relaxar. Seu corpo inteiro parecia em alerta. E então, ouviu o estalido de passos pesados sobre a terra seca. Levantou num salto, pegou a espingarda, acendeu a lamparina. Lá no fim do caminho, vultos se aproximavam. 3 homens. E o coronel. Eu sabia, sussurrou. Miguel.
gritou o coronel, a voz grossa rasgando a madrugada. Sai da casa, rapaz. Miguel desceu as escadas da varanda com o peito estufado. Tá fazendo o que aqui, coronel? Vim buscar o que é meu. E vim dar uma lição em quem não sabe o lugar que ocupa. Os capangas avançaram sem aviso. Miguel largou a lamparina no chão e acertou o primeiro com um soco seco no queixo. O segundo veio por trás, mas ele girou o corpo e o jogou no chão com um golpe de ombro. O terceiro tentou segurá-lo. Miguel acertou um chute certeiro nas costelas. Mas então o coronel partiu para cima. Mesmo mais velho, era forte como um touro. Segurou Miguel pelo pescoço, empurrou-o contra o pilar da varanda e começou a apertar. Você não tinha que ter se metido, moleque. Eu vou acabar com você aqui mesmo. Miguel tentava lutar, mas as forças iam sumindo. O ar rareava. As pernas fraquejavam. A visão já começava a escurecer. Até que... Solta ele! A voz de Helena ecoou no escuro. Miguel ouviu um baque, o som de madeira rachando carne e osso. O coronel tombou para o lado, desacordado. Helena estava de pé, com um pedaço de madeira nas mãos, os olhos brilhando de lágrimas e fúria. Ela correu até Miguel, o segurou antes que ele caísse. Miguel, você tá bem? Ele ainda ofegante, tentou falar. Você me salvou. Ela tocou o rosto dele, emocionada. Mas você salvou a minha vida, e a dos meus filhos. Eles se olharam. E ali, no meio da madrugada, se beijaram. Um beijo cheio de alívio, de amor, de promessa. Um beijo de quem venceu a pior batalha. Minutos depois, o som das sirenes cortou o silêncio da noite. A polícia chegou. Alguém na vila, talvez até o próprio Zé Pintado, tinha ligado ao ver os homens armados entrando na estrada da fazenda. Helena contou tudo. Com a voz trêmula, mas decidida, relatou cada detalhe. A forma como foi enganada, trancada, ameaçada, como o coronel mantinha tudo sob controle pelo medo. Contou que era sobrinha da esposa dele, Maria, e revelou que desde pequena ouvia boatos de que sua tia não tinha morrido por doença, como diziam. Contou do celeiro, do porão trancado, dos gritos. Miguel confirmou tudo. Os policiais revistaram a fazenda do coronel. Encontraram restos de objetos da esposa desaparecida. Evidências de anos de abuso. O coronel foi levado algemado, furioso, mas vencido. Seus capangas também. A verdade, enfim, veio à tona. Meses depois, a feira seguia seu ritmo. O céu começava a tingir-se de tons dourados com o sol subindo alto, iluminando as barracas onde Miguel e Helena vendiam suas frutas, legumes e o irresistível pão de queijo. A feira agora era muito mais do que um lugar de trabalho. Era um símbolo de recomeço, de como a vida pode florescer mesmo depois de tanta dor. Miguel e Helena, juntos, atendiam os clientes com sorrisos. Dona Lourdes, com seu jeito acolhedor e sorriso largo, se juntava a eles, organizando os queijos e as frutas com cuidado. As crianças corriam de um lado para o outro, rindo e brincando, os olhos brilhando de felicidade. Era difícil imaginar que aqueles pequenos tinham vivido algo tão sombrio, mas ali estavam eles, cuidando das plantas, das colheitas, da vida. A cena na feira era o reflexo de uma nova história, a história de um amor que venceu o medo, a dor e a violência. Mas os recomeços não pararam por aí. No alto da colina, sob a mesma luz dourada, o casamento de Miguel e Helena havia sido um marco, não só para eles, mas para todos que testemunharam. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Helena, com um vestido branco, singelo e delicado, caminhava até o altar ao lado das crianças, que estavam radiantes, segurando flores do campo. Miguel, de terno claro, a esperava com um sorriso no rosto, o coração batendo forte. O juiz de paz falou algumas palavras, mas ninguém precisou de mais do que o olhar entre eles para saber que ali começava uma nova vida. Quando chegou o momento do sim, Miguel segurou as mãos de Helena, com os olhos brilhando, e disse com a voz emocionada: Eu prometo ser seu abrigo, seu amigo e seu amor, para o resto da minha vida. Helena, com um sorriso tímido, mas firme, respondeu: E eu prometo ser sua companheira, sua verdade e sua família. Porque foi você quem me mostrou o que é amor de verdade. Os dois se olharam, e o mundo parecia ter parado naquele momento. O juiz de paz os declarou marido e mulher. E ali, no meio de flores silvestres e o céu azul, Miguel e Helena se beijaram. Um beijo cheio de felicidade, alívio e amor. Um beijo que selava não apenas a união deles, mas a vitória sobre todas as adversidades que haviam enfrentado.
Logo após a cerimônia, quando a festa estava no auge e todos comemoravam ao redor, o menino do meio, com os olhos brilhando de emoção, se aproximou de Miguel. Com um sorriso nervoso e as mãos trêmulas, ele puxou a barra da camisa do novo pai. Miguel. Miguel olhou para ele, com o coração apertado de emoção. O que foi, campeão? O garoto hesitou por um momento, mas depois, com uma coragem vinda de algum lugar profundo dentro de si, disse, com os olhos cheios de esperança: Eu posso te chamar de pai? Miguel se agachou, tocando o rosto do menino com ternura. Claro que pode, campeão. Você já é meu filho. Sempre foi. O menino sorriu de orelha a orelha, e então, todos se abraçaram. Helena, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Miguel, e a cena era de pura felicidade, uma verdadeira família reunida. Do lado, Dona Lourdes observava tudo com um sorriso emocionado. Ela enxugava as lágrimas, o coração batendo forte com a transformação que via à sua frente. Ela nunca imaginou que, após tantas dificuldades, veria seus filhos e netos vivendo assim. Ô Glória! Disse, com a voz embargada de emoção. Eu virei avó. Ela abraçou os filhos e os netos, mais feliz do que jamais imaginou. A velha senhora, que temia o futuro, agora estava vendo seus sonhos se realizarem de uma maneira que jamais esperava. Porque onde há amor, há coragem. Onde há coragem, há recomeços. E, como Miguel e Helena aprenderam, onde há recomeços, sempre há um futuro mais brilhante esperando por todos.